Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre a cota condominial e as rúbricas que constam na fatura, no boleto de pagamento. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. E se tiver necessidade de contratação de síndica profissional, me chama aqui nos comentários. Todos que moram em condomínio, moram em prédio, recebem mensalmente uma fatura denominada cota condominial. E muitas pessoas que moram em condomínio reclamam do que está sendo feito, do valor que está sendo arrecadado mensalmente pelo condomínio. O que tem que ser observado por todos os moradores, que esse valor ele é atribuído para cada morador com base nas despesas mensais que é realizado em cada unidade, em cada prédio. Cada prédio. Por exemplo, um apartamento que faz parte de um condomínio com 43 unidades vai ratear todas as despesas de um condomínio. Quais são elas? Folha de pagamento de funcionário, a manutenção de elevadores, a manutenção de bombas, bomba d'água, cisterna, a iluminação. Todas essas responsabilidades pela manutenção do condomínio devem ser rateadas pelo condômino. Então, o proprietário, que é responsável por cada unidade, ele recebe mensalmente essa cobrança dos compromissos que o condomínio tem. E é obrigatório. E a obrigatoriedade da cota condominial recai sobre o imóvel, não sobre a pessoa. Então, quando existe a ação de cobrança de cota condominial em fase já de execução, o advogado pode executar o imóvel, penhorar o imóvel e arrematar na fase de execução, leiloando o imóvel por falta de pagamento da cota condominial. Isso é para que todos tenham a noção da dimensão da responsabilidade do pagamento da cota condominial. Esse resultado de perder o imóvel, esse é a consequência mais difícil, é o que pode acontecer de pior. E o que pode acontecer em grau mínimo é o desequilíbrio das contas condominiais. Então, retornando a essa previsão orçamentária, quando tem a AGO, a Assembleia Geral Ordinária, é atribuído um valor total anual de todos os valores que se é gasto, todas as despesas obrigatórias, com folha de pagamento, com luz, previsão do que se gasta com luz, com água, com as manutenções. E a partir disso é apurado um valor total e dividido pelo número de unidades. Cada um vai fazer o pagamento do seu percentual. Outros condomínios, atendendo à convenção de condomínio, ele não paga valores iguais. Eles podem pagar valores com base na metragem de cada unidade. Então, tem prédios que o apartamento da frente é menor do que o de trás. E aí, na convenção do condomínio, informa que a forma de cobrança da cota condominial vai ser com base na metragem ou na fração ideal de cada unidade. Então,
isso é especificidade de cada condomínio. Mas, em regra, o que tem que ser visualizado é o valor total das despesas. Elas devem ser divididas entre todos os condôminos. Nesse primeiro momento, faltando o pagamento de uma unidade, 2 unidades, o valor que foi definido em AGO para suprir todas as despesas ao longo do ano não vai acontecer por falta de pagamento de algumas unidades. Por quê? Porque a previsão foi feita com base no pagamento de todas as unidades. Ao longo do ano, algumas unidades deixaram de pagar, começa o desajuste. Então, a cota condomínio, que em regra deveria ficar zerada após o pagamento mensal de todas as despesas, fica no saldo negativo. E aí inicia-se um litígio, briga entre conselheiros, entre o síndico, por falta desse pagamento, falta desse compromisso do morador com o condomínio. E aí muitas vezes o condomínio não tem condição de suprir esse saldo negativo e busca ajuda de outras formas, através de garantidoras, através de empréstimo, e acaba atrapalhando a saúde financeira do condomínio. Então, o que tem que ser observado sempre? Na cota, na fatura, no documento, existe a cota condomínio, que vai para uma conta de condomínio. Quando o condômino efetua o pagamento a fatura mensal, né, que recebe do condomínio, tem a conta do condomínio. O valor, exemplo, R$1.000 é o condomínio. O percentual de 70% vai para a conta condomínio. Então, R$700 entra para a conta condomínio para suprir as necessidades obrigatórias, as despesas mensais. Tem a cota fundo de reserva. Qual é a finalidade do fundo de reserva? O próprio nome já diz, manter uma reserva para casos específicos, como infiltração, inadimplência, queimou uma bomba, ou então teve problema no elevador. Essas questões que não acontecem de forma rotineira, elas são situações que necessitam de um fundo de reserva para poder suprir e não atrapalhar o fluxo financeiro do condomínio e nem o fluxo financeiro de cada família, porque a família já tem uma organização anual. Com o valor de um condomínio específico, ela já tem a previsibilidade de pagar um determinado valor. Então, quando o condomínio não tem fundo de reserva e ele fica variando mensalmente, isso atrapalha também as finanças de uma família. É importante que se tenha esse fundo de reserva para evitar esse prejuízo familiar e aumentar a quantidade de inadimplentes. Tem o rateio do 13º, das férias dos funcionários. Isso tem que ser especificado na cota condominial. Para quê? Para que a gente possa ter a consciência primeiro do valor que está sendo gasto, a título de despesas mensais obrigatórias e as variáveis. E segundo, para onde está indo esse valor? Para fundo de reserva, para rateio de 13º, para rateio de pro rateio de férias? São esses esclarecimentos que todos os condôminos precisam ter para evitar tanto a desconfiança com o síndico, como discussões desnecessárias. Tudo bem? Eu espero que eu tenha esclarecido muitas informações que às vezes o condômino ele não tem, por falta de informação, ele não consegue nem questionar ao síndico, ao conselho sobre o dia a dia do condomínio.
Muito obrigada pela sua atenção e se tiver alguma dúvida em relação ao condomínio, conte comigo, deixe o seu comentário e até a próxima semana.